A cada dia, os aeroportos se tornam um verdadeiro palco de histórias malucas e da criatividade humana. De contrabando de animais exóticos a itens bizarros escondidos nas malas, as descobertas feitas durante as checagens de segurança sempre deixam agentes e passageiros de queixo caído. E não é só a maneira engenhosa como as coisas são camufladas que chama a atenção. Esses casos que você vai conhecer também nos fazem pensar na segurança e nas regras que envolvem tudo isso. Afinal, quem imaginaria que algumas pessoas teriam a audácia de tentar passar com coisas tão inusitadas? Será isso que você vai assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Descobertas loucas em segurança de aeroportos. Em 2013, aconteceu uma história curiosa e um tanto macabra no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos da América. 2 agentes de segurança, durante uma inspeção de rotina, encontraram algo bizarro na mala de 2 passageiras. Fragmentos de um crânio humano e alguns dentes. Pois é, ninguém esperava uma descoberta dessas em plena área de bagagens. As mulheres, que não foram identificadas, ficaram surpresas e juraram não saber nada sobre aquilo. Aparentemente, os fragmentos estavam misturados com argila usada em vasos decorativos que elas compraram como lembranças de viagem. Ou seja, nem aquelas lembrancinhas que pareciam inofensivas e bonitinhas carregavam uma surpresa dentro. As passageiras contaram que compraram os vasos em um mercado local durante a viagem e nem imaginavam o que tinham levado junto. Elas colaboraram com a investigação e, como parecia ser um mal-entendido, não foram acusadas de nada. Mas pensa só na cara delas quando souberam o que estava na mala. A teoria é que os restos humanos acabaram na argila por acidente, talvez por algum costume ou ritual local desconhecido. Imaginem só, no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, a Polícia Federal flagrou um homem tentando embarcar para Brasília com nada menos que 300 canários da terra escondidos em 3 malas. Esses pássaros, famosos pelo canto bonito e pelas cores vibrantes, são um dos alvos preferidos do tráfico de animais silvestres no Brasil. De acordo com a Polícia Federal, a situação das aves era preocupante. Os canários estavam enjaulados em gaiolas minúsculas e sem ventilação, o que configura maus tratos. Dá pra imaginar o aperto? As fotos divulgadas mostravam o estado precário das gaiolas improvisadas, chamando atenção para o risco que esses animais corriam. O homem, cuja identidade não foi revelada, acabou sendo preso em flagrante. Após pagar fiança, ele foi liberado, mas as aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, CETAS. Lá, elas receberão cuidados, trazendo a oportunidade de serem reintroduzidas ao ambiente natural. Essa história chama a atenção para a importância de preservar nossas espécies. Esses canários não pertencem a uma gaiola apertada, mas sim à natureza. Proteger esses animais e combater o tráfico ilegal é fundamental para preservar nossa biodiversidade e manter o equilíbrio ambiental. No Brasil, o cérebro de vaca só aparece como ingrediente em desafios bizarros daqueles programas de culinária extremos. Mas no Egito a história é outra. Esse prato é uma iguaria, e foi exatamente isso que 3 viajantes sudaneses tinham em mente quando foram pegos no Aeroporto Internacional do Cairo, tentando entrar com nada menos que 190 quilos de cérebro de vaca congelado. Esses sudaneses trouxeram os cérebros do Sudão, onde são bem baratos. Com $1 dá para comprar mais de 2 quilos. No Egito, esse mesmo petisco pode valer até 6 vezes mais, o que significa que com uma venda ilegal, eles poderiam faturar uma boa grana, algo em torno de $1.100, ou cerca de R$2.000. O mais curioso é que o tráfico de cérebro de vaca está virando tendência na região, e esta já era a 4ª apreensão da semana. Segundo a agência de notícias Associated Press, todo o estoque foi destruído porque, ninguém sabe se esses cérebros foram conservados de um jeito minimamente seguro para consumo. Para os aventureiros da cozinha fica a curiosidade. No Egito, cérebros de vaca são servidos fritos, geralmente acompanhados de pão e um molho bem apimentado. Você encararia esse prato?
Um morador de Los Angeles foi pego tentando trazer 3 cobras reais direto de Hong Kong para os Estados Unidos da América. E onde ele as escondeu? Em potes de batata frita. Rodrigo Franco, de 34 anos, virou notícia ao ser preso por tráfico ilegal de animais. Parece até cena de filme, mas aconteceu de verdade. A alfândega pegou a encomenda enviada por um parceiro dele lá em Hong Kong, e logo as autoridades começaram a investigar. Essas cobras reais, também conhecidas como Ophiophagus hana, são as maiores cobras venenosas do mundo, podendo chegar a mais de 6 metros. O nome científico delas é curioso. Ophiophagus significa comedora de serpentes, já que essa espécie é conhecida por se alimentar de outras cobras. Junto com as cobras, as autoridades encontraram também 3 tartarugas albinas de carapaça mole chinesas, outra raridade. Para piorar a situação de Franco, a promotoria descobriu que no mesmo dia, ele enviou um pacote para Hong Kong com 6 tartarugas protegidas pela lei americana. Durante o interrogatório, ele ainda admitiu que, em encomendas anteriores, já havia recebido mais 20 cobras reais. Só que todas morreram no transporte. Será mesmo que ele achava que as cobras sobreviveriam dentro de potes de batata frita? Agora imagine você de férias, curtindo o mar e explorando a vida marinha, quando de repente algo estranho chama sua atenção no fundo do oceano. E não é um peixe exótico ou uma concha bonita, mas uma bala de canhão. Agora, quem resistiria a uma descoberta dessas? A tentação de levar esse souvenir para casa é grande, afinal, quantas pessoas podem dizer que tem uma bala de canhão de verdade? Pois bem, foi exatamente isso que um turista nos Estados Unidos da América tentou fazer. Ele achou uma bala de canhão durante um mergulho e decidiu que seria uma ótima ideia levar o tesouro de volta com ele. O que ele não contava é que a segurança do aeroporto, a famosa Administração de Segurança dos Transportes, não compartilha o mesmo entusiasmo por artefatos históricos. Quando passaram a mala dele no raio-x, identificaram a bala e, para piorar, descobriram que ela ainda tinha potencial explosivo. A situação ficou tão séria que o aeroporto precisou chamar o esquadrão antibombas. Imagine o caos. Todo mundo foi retirado da área até que os especialistas chegassem e confirmassem que o objeto não representava mais perigo. Um lembrete de que, por mais legal que uma relíquia subaquática possa parecer, nem tudo é permitido nos aeroportos. Então, se você estiver pensando em trazer uma lembrancinha inusitada da sua próxima viagem, repense. Um homem chega ao aeroporto internacional de Melbourne, vindo de Dubai, e acaba chamando a atenção dos oficiais da alfândega. Até aí tudo bem, mas o motivo é inusitado. Ele estava tentando contrabandear pombos vivos escondidos nas calças. As autoridades de fronteira pararam o passageiro, um australiano de 23 anos, para uma inspeção de rotina. No bolso dele, encontraram um pacote pequeno que a princípio parecia conter apenas algumas vitaminas. Mas, ao abrir, os oficiais descobriram 2 ovos. Isso já levantou suspeitas e levou os agentes a uma inspeção mais detalhada. O homem foi levado para uma sala reservada, onde os oficiais perceberam que ele usava uma segunda camada de calças, e dentro delas estavam os 2 pombos, cada um escondido em uma das pernas. Além disso, ele carregava sementes no bolso de um cinto e até uma berinjela em outra bagagem. O gerente de investigações da alfândega explicou que a Austrália possui uma das leis mais rígidas de proteção à vida selvagem. Os pombos, os ovos e as sementes foram enviados ao Serviço de Quarentena da Austrália para verificar os riscos sanitários. Já o rapaz ficou sujeito a uma pena de até 10 anos de prisão e a uma multa equivalente a cerca de R$163 mil. O Aeroporto Internacional de Atlantic City, lá nos Estados Unidos da América, ganhou um lugar na lista dos 10 itens mais inusitados que a Administração de Segurança dos Transportes encontrou em 2021. A equipe da Administração de Segurança dos Transportes compartilhou essa curiosidade em um vídeo no Twitter. E adivinha só qual foi o item que fez parte dessa lista? No dia 4 de setembro de 2021, os seguranças do aeroporto detectaram uma situação bem curiosa. Um viajante
traficante tinha escondido 6 balas dentro de um desodorante. Isso mesmo, ele pensou que poderia passar pela segurança sem problemas. Mas é claro que a administração de segurança dos transportes tem suas maneiras de identificar coisas suspeitas. Afinal, uma máquina de raio-x consegue ver através de quase tudo, até mesmo das artimanhas mais criativas. Quando o desodorante foi analisado, um alarme disparou e a equipe de segurança logo percebeu que algo estava errado. Os seguranças checaram o desodorante e encontraram balas lá dentro. Por mais que tenha tentado usar a criatividade, passar itens proibidos em um aeroporto dessa forma não iria dar certo. É óbvio que o raio-x iria pegar. Os agentes notaram um cara andando todo travado, sem uma mala sequer, só com 2 sacolinhas de plástico aparentemente inocentes. Estranho, né? Pois é. Essa foi a cena que chamou a atenção dos agentes de segurança de Futian, um distrito em Shenzhen, na China, que faz fronteira com Hong Kong. Para quem não sabe, iPhones em Hong Kong custam bem menos do que na China. Esse é o motivo de tanta gente tentar cruzar a fronteira com aparelhos escondidos, esperando lucrar com a diferença de preço. Esse rapaz foi além e tentou passar com 94 iPhones presos ao corpo. Sério, ele colou um em cima do outro em várias camadas usando fita adesiva, como se fosse uma armadura tecnológica. Mas claro, isso não passou despercebido. Os agentes logo notaram que ele andava todo estranho, com as articulações rígidas e um andar travado demais para ser natural. Ao passar pelo detector de metais, não deu outra. O alarme disparou e os agentes acabaram descobrindo a coleção de iPhones escondida. A tentativa dele foi engenhosa, mas andar como se fosse um robô, com um monte de metal preso ao corpo, dificilmente passa despercebido em um aeroporto. Mostrando que a criatividade do pessoal no contrabando tem limite. O detector de metais. Imagine a cena. Você é um agente de fronteira e ao passar uma mala de viagem pelo raio-x, vê algo completamente inesperado. Assim que perceberam o que havia na mala, os agentes abriram rapidamente e encontraram Abu, assustado, mas bem. Uma criança de 8 anos, encolhida entre roupas. Foi exatamente isso que aconteceu entre Marrocos e Espanha, quando os agentes encontraram o pequeno Abu escondido em uma mala, levado por uma jovem de 19 anos que parecia nervosa ao passar pela alfândega. Segundo relatos, ele ainda teve forças para se apresentar em francês. Olá, meu nome é Abu. As autoridades contaram que ele poderia ter se sufocado lá dentro, o que tornava a situação ainda mais arriscada. Depois do susto, Abu foi levado para exames médicos e estava fisicamente bem apesar do trauma. A mulher que levava a mala foi detida imediatamente e pouco depois, outro homem se apresentou na fronteira dizendo ser o pai do menino. O pai, que possuía uma permissão de residência na Espanha, foi preso por suspeita de tráfico humano. A suspeita é de que ele teria pago a jovem para tentar levar a Bo de forma ilegal pela fronteira. O desespero de algumas famílias que, em busca de uma vida melhor, acabam se colocando em situações extremamente arriscadas. E a imagem do menino confuso e assustado ao sair da mala rapidamente circulou pelo mundo, levantando o debate sobre imigração e direitos humanos. Um filhote de tigre com apenas 2 meses de vida foi encontrado completamente sedado e escondido dentro de uma bolsa de viagem, misturado a tigres de pelúcia. Esse caso bizarro aconteceu no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, quando uma mulher tailandesa de 31 anos tentou embarcar para o Irã com um pequeno tigre na bagagem. Tudo começou quando a segurança do aeroporto desconfiou dela, que parecia estar com dificuldade para carregar a bolsa. Curiosos, os funcionários resolveram passar a bolsa pelo raio-x e, para surpresa de todos, perceberam que um dos bichinhos de pelúcia parecia bem real. Chamaram imediatamente os veterinários do aeroporto, que confirmaram, sim, era um tigre de verdade. O filhote foi encaminhado para um centro de resgate do Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem da Tailândia, onde foi bem cuidado. Agora, as autoridades tentam descobrir se o tigre nasceu em cativeiro ou foi retirado da natureza, aumentando ainda mais a situação. Recovering from its ordeal, this magnificent tiger cub is regaining its strength after being drugged. O diretor da organização Traffic, que defende os animais, explicou que quando traficantes tentam transportar um tigre vivo em um voo, mostra o quão despreocupados estão com as punições. Pobre animal. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.